O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou, vou chamar a ser fervendo saber. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Essa é uma palavra muito importante que a gente disse agora. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é isso mesmo que a gente está fazendo aqui. Reunidos no amor de Jesus, para bendizer o seu santo nome e agradecer a Deus pelo testemunho de Santo Antônio, que é o padroeiro da nossa comunidade, celebrado fora de época, né? Já passou o dia de Santo Antônio há quase um mês, mas estamos celebrando com alegria, com fervor e lembrando do seu testemunho belo e fecundo no meio da nossa comunidade. Eu tive a graça de, 2 anos atrás, conhecer o lugar onde Santo Antônio nasceu, em Lisboa. É uma igreja muito bonita, uma catedral, mas para chegar precisa pegar uma fila imensa de tanta gente para ir descer debaixo da terra, né? É subterrâneo, olha 2 minutinhos e vai-se embora pelo outro lado da fila e segue. Mas é um lugar muito bonito e lá a gente pode também agradecer a Deus por estarmos naquele momento, por nossa diocese e por tantas pessoas que nos pedem orações, né? Um dia muito bonito, graças a Deus. Nos acolhemos então a todos com a salva de palmas bem forte e bonita, acolhendo a comunidade de Cachoeira Grande, também os dizimistas da comunidade, os padrinhos da festa. Hoje era para estar aqui o padre Josenildo encerrando a festa, como vocês sabem, só que na última quarta-feira o pai dele faleceu, fez a sua Páscoa e desde então toda a reorganização da paróquia ficou nas minhas mãos e estamos aqui. Eu ia vir antes de ontem, mas eu falei com o José e aí Jailson veio no meu lugar para eu estar aqui hoje, né? Então vamos rezar também nessa celebração pelo padre Josenildo e pela sua família, que essa hora os irmãos já foram cada um para a sua cidade, onde mora, Recife, Petrolina, e ele fica agora com a mãe, cuidando uns dias da mãe enquanto as coisas se reorganizam e por isso então até lá, até pelo menos 10, 15 dias eu vou ficar responsável até a volta dele para a gente continuar a nossa vida paroquial. A vida segue e a esperança vai nos ajudando a entender a ressurreição como o espaço novo de viver para sempre. No começo da celebração, então, vamos pedir a Deus que nos perdoe e no instante de silêncio reconheçamos a presença de Jesus em nosso meio, presença de misericórdia, de amor e de bondade que nos conduz a uma estrada nova para a vida da missão. No instante de silêncio, nós façamos nosso exame de consciência para depois invocarmos o perdão. Cantemos. Senhor, me vieste salvar os corações arrependidos. E que Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. É domingo, é o dia do Senhor, o dia mais importante para a nossa fé. E também celebrando a festa de Santo Antônio, louvemos cantando glória. Glória a Deus nos altos céus, faz a terra seus amar. A voz do povo celeste, o seu libertar. E agora, num instante de silêncio, cada um faz a sua oração ao Senhor, faz o seu pedido, oferece a Deus a sua intenção. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, sentados, vamos ouvir com atenção a palavra de Deus que será proclamada. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, e exaltai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para que poderes sugar e saciar-vos ao seio da sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos seus úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como um torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos, como uma mãe que acaricia o filho. Assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso havei de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me gloriei somente da cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo, por Ele o mundo está crucificado para mim. Como eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia, doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver
e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom estarmos juntos nessa tarde. A liturgia de hoje nos convida, meus irmãos, a uma atenção importantíssima. Se a gente pudesse sintetizar em uma palavra a liturgia de hoje, a gente poderia sintetizá-la na palavra missão. Que não é uma missa grande, mas é missão no sentido de caminhada missionária, né? Hoje todo mundo veio para cá, então fez uma caminhada, uns de carro, outros a pé, outros de jumento. Ninguém veio de jumento, ninguém anda mais de jumento, né? Tem, minha irmã? Muito bem. Eu não ando, minha irmã, que eu tive um acidente, deram 8 parafusos na minha cabeça. Se eu cair, pronto. Aí nem pé, nem cabaça, né? Que o povo diz assim. Mas a liturgia de hoje, por ser sintetizada com a palavra missão, nos ajuda a entendê-la a partir também de uma outra palavra: confiança. Por exemplo, a moça quando namora com um rapaz, né? E aí chega para a mãe: ele é um homem de confiança. Porque a senhora me pediu que ele me trouxesse até às 10 horas e ele chegou em casa comigo 9h30. Então ele é uma pessoa de confiança, né? Chegou antes da hora e isso com certeza gera pontos para a mamãe, né? Mas outras coisas também, por exemplo, alguém que trabalha na casa da gente e sempre tem algum tostão em cima da mesa ou em cima do armário e esse tostão sempre permanece por ali. Limpa, organiza, mas o tostão permanece do mesmo jeito. Então aquela pessoa que trabalha com a gente é de confiança. Jesus hoje teve confiança de multidão. Porque um dia desse atrás ele chamou 12 e hoje ele chama outros 72. Aí você pode me perguntar, mas podia chamar mais ou menos, né? Mas por que 72? Tem um sentido e a gente vai entendê-lo na primeira leitura que nós ouvimos. Mas o Evangelho diz coisas muito interessantes que vão nos colocando dentro de uma perspectiva bonita de multiplicação da missão. E multiplicação da missão na medida em que nós confiamos em Deus. A gente escutou o próprio Jesus falar que enviou os 72, 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade, e dizia a eles: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da messe que mande mais gente para a colheita. Por quê? Porque eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Jesus, eu gosto muito desse texto porque Jesus ofereceu toda a condição da missão aos discípulos. Para ser missionários, então precisa viver desse jeito. E é muito sério tudo isso. Porque Jesus, quando convida e dá a condição do espaço que precisa de gente e a gente é pouca, a gente lembra logo daquela musiquinha do Padre Zezinho, né? São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Eu gosto muito de chegar cedo
Mas hoje a gente chegou muito, muito cedo, né, Zefinha? Mas não há problema, é bom chegar cedo do que tarde. E cheguei cedo e vi Jocélio na luta, cuidando uma coisa ou outra, depois foi chegando um e outro, chegou as meninas, e umas foram entregar nos cantos, outro foi ajeitando as coisas da rifa, da quermesse. Tem tanta gente, graças a Deus, mas sempre é pouco, porque o serviço da comunidade é sempre exigente. E hoje Jesus está nos convidando com condições importantes para que a gente não se prenda ao medo de uma consciência de culpa de alguém que vai, mas deseja receber algo em troca. O próprio Jesus disse hoje para a gente: eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, vocês são as ovelhinhas e no meio dos lobos pode ser que vocês morram, se percam, se firam, saiam arranhados. Porque a missão é exigente de tal forma que nos manda, sobretudo, para onde a gente não quer ir. E quando a gente vai, a gente se surpreende e dá graças a Deus. Quando eu vim para Tabira, ano passado, que fui embora, pensei que não ia voltar tão cedo. Eu voltei 4 meses depois, né? E a gente nunca pensa, né? Mas o projeto de Deus é sempre outro. Mas eu queria, a partir dessa reflexão, deixar algumas palavras para nós nesse momento. Jesus, quando enviou os 72, enviou 2 a 2. Não enviou sozinhos. Porque se ele quisesse atingir, por exemplo, 72 casas, ele tinha mandado um para atingir todos. Mas ele quis, quem sabe, atingir 36 casas, né, que é a metade de 72, para que eles não fossem sozinhos. E essa é uma resposta importante, Laninha, para a gente, na comunidade. Porque na comunidade, nós não fazemos nada sozinhos. Eu não compro, eu não boto em cima do altar, eu não coloco a luz, mas nós colocamos, nós compramos a toalha do altar, nós ajeitamos o nicho da pia batismal, nós, porque na comunidade nós andamos de mãos dadas. E o número 2 na Sagrada Escritura diz sempre da companhia, ou do companheiro de missão. Uma outra palavra importante é a própria orientação de Jesus, quando diz que vai enviar eles no meio dos lobos como cordeiros. Ele diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Bolsa, sacola, sandálias. Sempre quando a gente vai para algum lugar, por exemplo, vai fazer uma viagem, a gente sempre leva uma malinha, né? Uns gostam de levar mais coisas e outros gostam de levar menos. A gente conta, vou passar 15 dias fora, é obrigado a levar 15 cuecas. E uma mais que é de subexcelência, né? Pode precisar, porque às vezes pode ter um adoecimento, alguma coisa do tipo. Mas, às vezes, exatamente. Mas quando a gente está lá no caminho, aconteceu um imprevisto e temos mais 10 dias de viagem. O que fazer? Estávamos preparados? Não. Mas acontece de forma tal que as coisas se dão e não vamos precisar, porque tudo que tínhamos, mesmo pouco, foi suficiente. Jesus hoje está convocando os discípulos que eles precisam ir para a missão sem medo de reservas. Porque a gente, quando vai para a missão, a gente nunca volta de mãos vazias. Eu nunca fui para canto nenhum da minha vida de missionário nesses 11, 12 anos que eu não voltei com alguma coisa na minha sacola. Sempre volto com um pedaço de bolo, ou com, não sei, com umas bananas. A gente sempre volta, porque o missionário sempre tem direito ao seu sustento. E quem dá ao missionário é Deus. A todos nós que somos missionários, quem nos dá é Deus. Por isso, nos chama a viver a confiança do sempre dizer: amanhã será melhor. Hoje nós podemos cumprir com a nossa missão. Mais uma coisa também importante que Jesus nos diz é uma palavra de ordem. Jesus, quando diz: vão e digam alguma coisa na casa, a paz esteja
nesta casa. E às vezes nós, como missionários, vamos em lugares que é uma coisa muito interessante e a gente, em vez de dizer da paz, a gente fala da guerra, né? Meu marido, aquele cão, né? Meu marido, aquele cão, vive bebendo, não sei o que, mas não chega para perguntar a comadre Firmina: comadre, como é que está a saúde? Vim rezar com você agora à tarde um terço, a gente depois toma chá com bolacha. Falar de paz. Às vezes também no trabalho, às vezes na escola, mas também na igreja. Somos pessoas que reclamamos, nos maldizemos, rogamos praga e por isso não cumprimos com o que Jesus nos manda fazer, que é desejar a paz a todos. Mas também uma outra coisa importante que Jesus fala lá no final do Evangelho é quando os 72 voltam. Eu estou dizendo essas partes para a gente entrar dentro do que é a mensagem central do nosso texto. É quando eles voltam da missão e dizem: ei, Jesus, nós expulsamos até os demônios por causa do teu nome. É isso mesmo. Mas Jesus diz: não se contentem com isso, porque precisam vocês ficar alegres, não porque estão expulsando apenas os demônios, mas porque estão cumprindo com a sua missão e o seu nome está escrito no céu. E aí, meus irmãos, isso nos mostra uma coisa muito importante, porque o missionário, na medida em que oferece a palavra do Evangelho, oferece a própria vida, oferece os espaços do coração aberto para dar-se ao outro com coisas simples na vida. Um abraço bem apertado, uma palavra de consolo no meio da morte, uma palavra de ânimo no meio da separação, um conselho no meio da dúvida, um bom dia, às vezes diante de um dia tão maldito. São coisas simples que nos fazem ser missionários e, portanto, o próprio texto nos diz: a partir do momento que somos agentes da paz, a vossa paz retorna e repousa e faz morada naquele que oferece. Por isso, tudo que nós fazemos no nome do Senhor e pelo amor aos irmãos na vida da comunidade, retorna para nós em 100%, em 1000%, e não tem nem limite. E isso aparece na primeira leitura que nós ouvimos do livro de Isaías. Porque tudo isso, essa consolação que o povo de Deus recebe, porque já terminou o exílio, a primeira leitura fala do exílio da Babilônia depois do exílio, né? E tudo isso, essa consolação que o povo de Deus recebe, volta dentro de um coração misericordioso e vigoroso, por essa renovação, como todos os dias nós vemos o orvalho da manhã. Como é bom, né, meus irmãos, agradecer a Deus todo dia, porque o sol nasceu e a gente está tendo a graça de vê-lo, de poder trabalhar, de poder servir aos irmãos, com esforço, obviamente com tantos desafios que a gente tem de enfrentar muitas vezes, mas a gente vai pedindo a Deus a coragem necessária para enfrentar os desafios. E os desafios são sempre constantes. Nós escutamos na segunda leitura Paulo falar à comunidade da Galácia, uma comunidade muito importante do início do Evangelho, que ele diz que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo que a cruz é um espaço excelente para dizer que nossos sofrimentos não são o fim, mas a finalidade para o encontro definitivo com Jesus. Às vezes a gente se maldiz: meu Deus, que tanto sofrimento, que tanta perigo, que tanta coisa, mas esquece de olhar para a cruz como o espaço do sofrimento que não finaliza, mas que dá finalidade para a vida eterna. Por isso que Paulo leva as marcas de Jesus no seu corpo, na sua vida, no seu coração, para mostrar que é com as marcas do sofrimento que nós vencemos os desafios. E vencemos os desafios porque Ele faz com que, como a gente cantou no salmo bem forte e bonito, o mar, Ele mudou em terra firme. A gente lembra da passagem do Mar Vermelho, né? Que Ele fez com que no meio do Mar Vermelho tivesse passagem de uma terra de exílio, de uma terra de dificuldade, de escravidão, para uma terra boa, onde corre leite e mel. Mesmo que diante dos nossos olhos, da nossa vida, se abra o mar da tempestade que não nos deixa vencer os desafios, Jesus
nos conduz a uma terra boa, onde não há sofrimento, onde não há dificuldade de viver. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje está nos convocando, não apenas convidando, mas convocando a viver um tempo novo da sua graça, o tempo da paz. Diante de tantas guerras, diante de tantos problemas, diante de tantos desafios, a sermos missionários dinâmicos da confiança. E na medida em que nós nos tornamos e desejamos ser missionários da confiança em Jesus, cada vez mais a vida se multiplica. E como a vida hoje está tão escassa, tão subtraída, tão dividida, e esquecemos de multiplicar a vida, como disse há pouco, com coisas simples do dia a dia. Quando a gente não joga o lixo no muro do vizinho, no terreiro do vizinho. Quando a gente trata bem as pessoas na nossa comunidade, quem está precisando de um apoio para passar na faixa de pedestre. É coisas simples, são coisas simples, meus irmãos, que nos tornam cada vez mais abertos à proposta de Jesus, que nos chama a dizer: a paz esteja nesta casa, para que esta mesma paz volte a nós, em nós repouse e faça morada. Que possamos então, celebrando a festa de Santo Antônio, é sempre um momento marcante na vida da comunidade, observar no seu exemplo de incansável missionário do Evangelho, que não teve medo de falar da palavra de Deus. Pode deixar, eles não vão quebrar nada. Sabrina. Eu penso, né? Agora vai pensar também. Ei, Sabrina. Tá bom. Que possamos então ser cada vez mais missionários do Evangelho como Santo Antônio, sem medo de dizer a palavra de Deus, sem medo de anunciar o nome de Jesus, mesmo que muitas vezes esse nome em nossos lábios esteja vivo, mas quando anunciado por nós, seja rejeitado. Todos aqueles que falam do nome de Jesus carregarão sempre no seu corpo as marcas de Cristo, marcas de sofrimento, que na cruz ganham um sentido novo, não de um fim, porque Jesus morreu, mas de finalidade, porque pela cruz ele ressuscitou e vive no meio de nós. E que assim seja. Amém. Fiquemos de pé e professemos nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, ao Deus que chama e envia seus escolhidos, apresentemos a nossa confiança em seu amor e em sua providência e vamos dizer a cada prece: em vós confiamos, Senhor. Nós confiamos, Senhor. Pela Igreja, povo de Deus, em caminho sinodal, para que seja fiel em sua missão de anunciar o Evangelho e de ser sinal da presença transfigurada de Jesus Cristo no coração do mundo, rezemos ao Senhor. Por todas as pessoas que estão engajadas no serviço de humanização da vida, promovendo relações fraternas e solidárias em favor dos pobres e sofredores do mundo, rezemos ao Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Pelos missionários e missionárias que estão dispostos a anunciar e renovar a esperança da humanidade, para que cada pessoa conheça a bondade e o rosto de Deus Pai, rezemos ao Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Por esta nossa comunidade de fé, para que tenha a alegria e a capacidade de irradiar a esperança em nossa realidade social e eclesial, rezemos ao Senhor.
Em vós confiamos, Senhor. Por essa comunidade que está encerrando hoje a festa do seu padroeiro, para que continue atenta ao chamado de Deus para a missão e encontre em Santo Antônio um exemplo fiel de missionário que testemunha o Evangelho. Rezemos. Em vós confiamos, Senhor. E também queremos rezar nesta celebração pela esperança na vida da família do Padre Josenildo, para que reencontre o consolo no meio da dor. Rezemos. Isto vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, façamos nossa coleta e tragamos para o altar tudo aquilo que vamos oferecer. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, Deus da vida se faz uma manhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Ele é nossa salvação. A cada invocação devemos responder: nós te damos graças, te louvamos, ó Senhor. Nós te damos graças, te louvamos, ó Senhor. Nós te damos graças, ó Deus da vida, porque neste dia santo de domingo nos acolhes na comunhão do teu amor e renovas os nossos corações com a alegria da ressurreição de Jesus. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nos libertou da morte e deu-nos a vida. Nós te damos graças, te louvamos, ó Senhor. Esta comunidade aqui reunida recorda a vitória de Jesus sobre a morte, escutando sua palavra e dando graças, na esperança de ver o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais fome, nem morte, nem dor, e onde viveremos na plena comunhão do teu amor. Nós te damos graças, te louvamos, ó Senhor. Envia sobre nós o teu Espírito, apressa o tempo da vinda do teu reino e recebe o louvor de todo o universo e de todas as pessoas que te buscam. Nós te damos graças, te louvamos, ó Senhor. Toda a nossa louvação chegue a ti, ó Pai, pelas mãos de Jesus, que nos ensinou a rezar confiantes. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. O reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nos saudemos desejando a paz de Cristo. Paz que vem de Deus, paz que vem do mar, vem de Deus ao meu povo, vem nos abraçar. A paz que vem de Deus, a paz que vem do mar, a paz que vem de Deus ao meu povo, vem nos abraçar. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que enriquecidos por tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Oi, boa tarde. Minha gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez por mais um dia, né? E hoje é encerramento. Gostaria de agradecer em especial aos padrinhos da festa desse ano, que ajudaram assim fervorosamente. Muito obrigado mesmo aos leitores, as meninas da liturgia que arrasaram na liturgia, né? Foi divinas. Muito obrigada. Gostaria de agradecer às comunidades noiteiras que Lucas citou e ao bairro de Fátima também, né, que está sempre presente aqui, dando uma força, ao Boqueirão, que vieram na noite, que foram noiteiros, estão aqui no encerramento de novo. Muito obrigada pela presença. E a comunidade de Cachoeira Grande, muito obrigada por contribuírem para fazer essa festa maravilhosa, né? A nossa festa foi linda e graças a todas as pessoas que ajudaram e toda a comunidade, né? As comunidades que vieram como noiteiras, e em especial a comunidade de Cachoeira Grande, que fizeram uma festa maravilhosa. Agora, após a celebração, vai ter a rifa do bezerro, né, da rifa que a gente estava entendendo, e quem quiser comprar ainda dá tempo, mas os meninos já se organizaram já e não vai demorar muito não, viu, para correr a rifa, vai ser rapidinho. Também ainda vai ter sorteios dos envelopes, e ainda tem envelopes também, caso vocês queiram colocar alguma contribuição nos envelopes, Joyce vai passar daqui a pouco os envelopes, e aí vocês adquirem o envelope e concorrem aos sorteios, tá certo? O pão de Santo Antônio, gostaria de agradecer a Landinha, que já é tradição também, né? Todo ano Landinha que faz a doação do pão de Santo Antônio, e está aqui o pão de Santo Antônio, que é para a comunidade. Muito obrigada, Landinha, que Deus abençoe. Bel, muito obrigada por estar conosco mais um ano, se Deus quiser, né? Ano que vem estamos aqui de novo. Lucas, muito obrigado por ter vindo celebrar a primeira vez, né? Primeira celebração aqui na nossa comunidade. Muito obrigada e seja bem-vindo, volte sempre. Eu gostaria de convidar a Adriele para entregar a lembrancinha ao nosso diácono Lucas. Na quermesse já encomendaram seus lanches, né? Mas vocês dão uma passadinha lá, porque acho que ainda tem um cafezinho lá. Dê uma passadinha na quermesse para tomar um cafezinho, que acho que ainda tem. Obrigado, Flor. Deus te abençoe com saúde. Henrique, cheiroso. Então, agradeço também a presença de todos vocês aqui. Como falei no início, hoje era para o nosso Paulo estar aqui, mas a vida tem os seus percursos, né? E ele está cuidando da mãe esses dias. A gente reza por ele e agradece a Deus também pela esperança da vida eterna, que é a nossa meta final. Aquela menina, essa dali, Jocélia, me pediu para dizer o nome dos padrinhos. Eu não sei se ele já sabe, mas é surpresa. Surpresa? Comédia, não é? Então vamos lá. Não sei se estão aqui. Se estiverem, já estão aqui. Minha irmã, ela está fazendo aquelas palavras. Se estiverem aqui, vão vir para cá, para frente, tá bom? Marluce e Jordão.
Vem ficando aqui perto de Santo Antônio. Paula e Erivan. Estão aqui, Paula e Erivan? Acho que não. Depois, Carla e Paulo. Vem pra cá. Jaqueline e Painete. Acho que é assim, né? Gainete. Sandra e Beto. Dedeca e Luiz. Francilene e Véi. Branca e Miguel. Coisa boa, vai estar tudo aqui, né, irmão? Graças a Deus. Rosilene e Negui. Antônia e Jaime. Celiane e Antônio Filho. Andréa e André. Dilma e Leandro. Landinha e Tadeu. A lista é grande, minha irmã. Minha irmã traz aqui coisa boa, graças a Deus. Muito bem, minha irmã. Então, com os outros padrinhos, vamos cantar o hino a Santo Antônio para a gente encerrar a nossa celebração com a bênção depois dos pães de Santo Antônio. Milagroso Antônio, nosso padroeiro, encheu de alegria o Brasil inteiro. Encheu de alegria o Brasil inteiro. Não houve nem haverá um santo tão milagroso, caridade sem limites, é sempre seu ansioso. Caridade sem limites, é sempre seu ansioso. Milagroso Antônio, nosso padroeiro, encheu de alegria o Brasil inteiro. Encheu de alegria o Brasil inteiro. Viva Santo Antônio! Muito bem. Eu pedi que a gente cantasse o hino antes para eu dizer uma palavra. Eu imagino que aceita, não é, irmã? Aceita ou não? Aceitamos. Muito bem, uma salva de palmas, né? Muito boa. Minha irmã, guarda esse papel, meu irmão, mas tu não perdeu o nome deles, graças a Deus. Muito bem. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação, aos padrinhos desse ano, que prepararam uma festa com alegria, com muito ardor. Que coisa boa. Santo Antônio recompense a todos com muitas bênçãos e muita paz. E aos que agora serão os padrinhos do próximo ano, a Cunha, que tem trabalho para fazer. Deu calor em Landinha. Fala para você. Tá ótimo. E obrigado a todos pela presença nessa celebração. Também de minha parte, muito obrigado pelo convite. Como eu disse, era para eu vir sexta, mas a gente trocou com o Jailson. O Jailson veio na sexta, eu estou vindo agora. E sempre estaremos aqui. Mas eu quero dizer duas coisas, rapidamente, para a gente encerrar. Que Deus já desarmou a zarupemba dele ali. As estrovengas. Porque nós temos a missa agora na matriz. Vocês sabem, minha ordenação de padre, viu gente? Prestem bem atenção para vocês guardarem a data, né? Minha ordenação de padre foi marcada para 26 de setembro próximo, em Serra Talhada, que é a minha terra natal.
Então vai ser encerrada da minha ordenação de padre. E aí nesses dias muita gente diz, estou feliz porque marcou a ordenação, mas estou triste porque vai embora de Itabira. Aí eu imaginei e disse assim, quem foi que disse que eu vou embora? Eu vou não, vou ficar por aqui por um tempo, não sei por quanto tempo, mas um tempo maior, um tempo mais significativo, porque nós estamos aqui para a missão. Estamos todos incluídos simbolicamente dentro desses 72 discípulos chamados para a missão. Então rezem por mim, rezem pelo futuro Padre Lucas, se Deus quiser, em breve, para que eu continue sendo fiel e feliz e o seja até o fim. E sobre nós, então, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Depois de cada invocação, vamos todos responder forte e bonito. Amém. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo Antônio, padroeiro desta comunidade, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em Santo Antônio a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo Antônio nos ofereceu um sinal de caridade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força sempre. Depois da quermesse, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém. E muito obrigado a todos. Puxe de novo o refrão, minha irmã do santo. Milagroso Antônio, nosso padroeiro, encheu de alegria o Brasil inteiro. Encheu de alegria o Brasil inteiro. E agora a gente vai abençoar os pães de Santo Antônio, que vocês poderão pegar. Se não der para todo mundo, dê uma bandinha a alguém, viu? É importante. Aí chega em casa, bota na lata da farinha, que fica até o ano que vem. Não serve. Abençoe, Senhor, esta água, a vossa criatura. Fazer que as precipitações de nós nos servam para o nosso batismo. E abençoe também os pães de Santo Antônio por Cristo, nosso Senhor. Amém. Estes pães serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Abençoai, Senhor, estes pães de Santo Antônio e fazer que em nossas casas nunca falte o alimento necessário para a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Boa festa de Santo Antônio. Amém. E ela disse que é obrigado. Ela disse que é para fazer a fila dos pães, para pegar os pães. Então quem é o primeiro para pegar? Vai lá, menina, ajuda. Pegando aqui, viu? Eu vou pegar um pão pra mim mais Paulo. Eu vou pegar um pão pra mim.
Aí,